aquisição de viaturas, armamentos, contratação de pessoal, endurecimento penal e processual penal, elas apenas apontam na direção do mais do mesmo. Vamos fazer o que já fazemos antes, só que agora vamos fazer mais. Não me parece que seja esse seja o nosso maior problema, né? A falta de eficiência e eficácia. Me parece que temos problemas mais graves com relação ao sistema de justiça criminal. Helder Ferreira, quais outras sugestões aí, você que ficou debruçado sobre esse tema um bom tempo, né, fazendo essa pesquisa, teria outras sugestões, outros modelos que você poderia comentar? Isso, eu acho que assim, a partir do momento que você tenta olhar o problema da violência e da criminalidade do ponto de vista da prevenção, né, acho que você já muda um pouco o foco e daí você já começa a pensar em outros atores que podem colaborar, né, no papel de prevenção à violência e à criminalidade. Nesse sentido, acho que assim, uma das grandes preocupações tem que ser a questão das atuações locais, né, que podem estar sendo feitas, e daí o envolvimento de escolas eu acho muito fundamental, né, o trabalho, por exemplo, de conselhos tutelares, o trabalho inicial, porque assim, a gente está tratando do sistema de justiça criminal, mas abaixo dele, de certa maneira, se tem o Sistema Nacional de Medidas Socioeducativas, né, que são adolescentes que cometeram determinadas infrações e estão recebendo determinadas sanções. Então, se esse sistema funcionar bem, né, essas crianças, esses adolescentes frequentarem as aulas, tiverem acesso a cursos profissionalizantes, tiverem acesso às associações de moradores para fazer trabalho comunitário, você vai estar fazendo uma prevenção em jovens que já tiveram problemas, de certa maneira, com a lei, evitando que futuramente eles possam estar entrando nesse sistema de justiça criminal. Você falou em outros atores e citou a questão das escolas. Existe o ProERD, né, que é aquele programa de erradicação às drogas, enfim. Mas é só o ProERD? Tem outras ações nas escolas que poderiam ser implementadas para diminuir a violência? Seria a educação antes da prisão, né? Porque não se levar a escola para a prisão, seria melhor então antes da escola já educar para que não fosse. Mas além do ProERD, tem outras iniciativas? Assim, é muito difícil eu conhecer, porque assim, a gente sabe que existem iniciativas localizadas, pontuais, né? No Brasil tem 5.500 municípios. Eu acredito que há iniciativas em determinadas escolas que já tratem esse problema. E por que na escola é importante? Porque, por exemplo, você tem um dos graves problemas no Brasil, e que o Arthur costuma tratar disso, é a questão dos conflitos interpessoais. Né? Boa parte dos homicídios eles não ocorrem por criminosos de profissão, né? Infratores que estão sempre cometendo os crimes. Não, são pessoas, muitas vezes, que se conhecem e por determinadas brigas acabam ocorrendo um desfecho violento. Né? Inclusive com mortes. Então você tem no Brasil, de certa maneira, uma cultura que permite que determinadas brigas que poderiam ficar apenas em palavras de baixo calão, né, acabem levando a um desfecho violento. Então, você atuar questionando isso, né, até que com a criança, eu acho, né, até que ponto ela tem que reagir com uma violência, uma provocação, né, até que ponto essa autoestima da criança ou essa identidade que o adolescente vai construindo, de que ele tem que usar a violência, é um instrumento legítimo para se afirmar, isso tem que ser contestado pela escola. A educação. Que é importante ali, né, e que ele muitas vezes questiona, inclusive, com os pais, né, porque os pais muitas vezes acabam dando apoio, né, a esse tipo, a partir do momento que o pai muitas vezes usa a violência na educação dos filhos, ele está de certa maneira poderia citar, por exemplo, brinquedos, por exemplo, em vez de se dar um jogo criativo, se dá um brinquedo que tem uma metralhadora, uma granada, são talvez ações já dentro de casa que poderiam melhorar essa situação. Isso, eu não sei até que ponto essa questão dos brinquedos influencia ou não, mas de certa maneira ela acaba legitimando, ou seja, a violência é algo do cotidiano, né? A violência é algo que a gente usa e a sociedade em geral ela condena mais do que a violência que é cometida por um infrator, né? Não essa violência que é cometida pela pessoa comum. Né? E isso tem que ser questionado, porque a violência no Brasil ela é um instrumento usado, né, pelas pessoas, e a violência física usada por pessoas que a princípio não são consideradas desse público infrator, né, que de certa maneira carrega no maniqueísmo, de certa maneira, que existe por todo o mal, né, que ocorre de violência e criminalidade no país. Professor Arthur Trindade, a questão dos recursos, né? Você falou em estrutura, viaturas, enfim.